Boa noite a todos, agradeço o convite da casa. E a nossa, não é uma palestra, a gente vai fazer uma reflexão, né, sobre esse tema, sede perfeitos, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17. Então lá, né, há 2000 anos, Jesus fez o seu primeiro grande discurso, o discurso do monte, ou o discurso da montanha, ou o discurso da planície. Provavelmente foi lá no Monte das Bem-aventuranças, ao pé do Monte das Bem-aventuranças, na Galileia. E ele lá, então, depois de fazer aquele seu grande discurso inaugural, que ali é que ele realmente reuniu uma multidão e começou a dizer, né, a que ele tinha vindo, para quê, né? Muitos de nós provavelmente estávamos lá, mas então vamos relembrar, né, o que Jesus disse. Lá pelas tantas, isso está lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 44, 46 e 48. Então Jesus vai dizer: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudares os vossos irmãos, que fazeis isso mais que os outros? Não fazem os mesmos os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Lógico que nós sabemos que a nossa perfeição, que um dia atingiremos, é uma perfeição relativa, porque a perfeição absoluta pertence ao Criador, a Deus. Ele sim é perfeito, né? Nós fomos criados por Deus, por esse ser de perfeição absoluta, para um dia também atingirmos a perfeição relativa. E para isso, né, para atingirmos essa perfeição relativa, nós que lá no início não conhecíamos nada, né, das verdades divinas, fomos passando por várias encarnações e aos poucos nós estamos começando a entender sobre as verdades divinas. E esse mecanismo da reencarnação é um presente de Deus que nos proporciona que aos poucos possamos sair daquela ignorância de onde viemos lá, sem saber nada, né? E, pouco a pouco, a cada passagem, vamos a caminho da evolução. Os homens contemporâneos de Jesus, eles não compreendiam, nós naquela época não compreendíamos muito bem essa perfeição relativa. Então, o modelo que Jesus apresentou, quando ele fala essas palavras, é o Criador, né? E ele vai então dizer, né, depois, em outras passagens, ele vai nos trazer os caracteres da perfeição. E não é servilismo, não é bajulação. É para amarmos de verdade os nossos inimigos. Amarmos com amor que nós ainda desconhecemos muitas vezes. Porque nós ainda temos esse amor muito material, né? Ligado às coisas materiais. O meu filho, meu marido, né? É o meu. E nós sabemos que, à medida que formos evoluindo, também vamos evoluir nessa forma de amar. E vamos realmente aprender a amar todos, né? Mesmo aqueles que em algum momento não concordem conosco. E amar os nossos inimigos é também fazer o bem àqueles que nos odeiam, né? Porque na realidade todos somos irmãos, todos um dia vamos viver como irmãos.
E irmãos, a gente sabe, às vezes a gente odeia, briga, mas no fundo a gente ama. E é isso, é esse o objetivo. A humanidade encarna para um dia chegar a formar esta família universal. Também, tá, nesse amar os inimigos, é orar por aqueles que pensam diferente de nós, aqueles que às vezes até nos caluniam, e aqueles que nos perseguem, né? E a essência dessa perfeição, onde é que nós vamos começar a exercitar? Através da caridade. Sabemos que neste mundo ainda precisamos dessa caridade material, como o irmão falou, 1 quilo de alimento. Mas nós temos que exercitar a verdadeira caridade, aquela caridade que Jesus anunciou, né? E que pregou, que exemplificou, que é a benevolência para com todos, é sempre ir de encontro ao bem, é a indulgência com a imperfeição do outro, porque todos nós sabemos que nós somos imperfeitos. Equívocos em cima de equívocos nós fazemos. Então, como é que nós podemos julgar o outro? Então, temos que ser indulgentes e temos que perdoar. O perdão é tão difícil, né? Mas, quando nós amarmos os nossos inimigos, nós não vamos mais nem precisar perdoar. Eles já estarão perdoados. A caridade, ela encontra sempre obstáculos, essa caridade moral. E esses obstáculos geralmente derivam do orgulho e do egoísmo. A maioria dos vícios que nós temos, das incompreensões em que a gente se mete, né, no decorrer da vida, as brigas, tudo vem desse orgulho e desse egoísmo. Isso está muito entranhado em nós porque nós ainda, infelizmente, não vivenciamos o que somos espíritos imortais. Nós nos identificamos muito ainda com o nosso corpo de carne. E por isso é difícil deixar o egoísmo e o orgulho. Porque à medida que vamos nos identificando com o corpo, que a princípio essa identificação é necessária para estarmos aqui na Terra, passando por essa vida material, mas nós sabemos que somos bem mais do que isso, né? Nós não somos esse corpo de carne que a gente veste para uma encarnação. Nós somos espíritos imortais. Uma vez criados por Deus, não morremos jamais, não deixamos de existir. E aquele que ama verdadeiramente aquele oponente, aquele inimigo, esse já está começando a trilhar aquele caminho que vai levar à evolução moral e à verdadeira felicidade. Porque muitas vezes a gente acha que a felicidade que a gente quer é a casa nova, é o carro novo, é o emprego bom, mas a gente sabe que isso não, para o espírito imortal, isso são meios dele se desenvolver, mas ele não leva isso com ele para canto nenhum. Ele vai levar as ações dele, as boas ações, os equívocos, infelizmente, ele vai ter que reparar, né? E, então, quem mostra já esta propensão para estar num caminho de evolução, de uma melhoria melhor, esse, então, ele está começando a cumprir o seu verdadeiro dever, né? O dever, ele principia quando nós vamos até o ponto onde nós não podemos ofender, denegrir, apartar o outro.
de alguma forma prejudicar o outro. O nosso dever vai até ali, nós não podemos avançar no outro. Como ele termina também, porque sabemos que também não podemos deixar que o outro nos agrida, né? O dever, ele tem uma regra de convivência, né? As leis de Deus, elas estão escritas na nossa consciência, mas infelizmente, por estarmos tão ligados a este corpo material, nós não tomamos conta desta consciência, nós não fazemos contato com a nossa essência espiritual. E daí acabamos sendo levados de roldão pelas coisas do mundo material, pelos desejos, né, do corpo, porque os desejos que nós temos materiais, eles são para o nosso corpo, não é para o nosso espírito, né? E também quando cumprimos com o dever, as vitórias que nós temos, né? Quando nós conseguimos passar pelas imperfeições morais e cumprir com o nosso dever, essas vitórias, elas acontecem no íntimo e os outros não veem. E hoje em dia a gente quer tudo no Instagram, quer que todo mundo veja. Então vocês vejam que é sempre aquela identificação com o corpo, não com o espírito. Porque o dever, ele é uma coisa interna, ele faz parte da construção do reino de Deus dentro de nós, que também Jesus veio ensinar, né? Mas a gente quer plateia, então a gente continua se identificando com o corpo e perdendo a oportunidade de trazer a nossa consciência espiritual para trabalhar a favor da nossa evolução. E o dever, então, vai sempre brigando, né, com o ego, brigando com essa vontade que a gente tem ferrenha de dizer que, não, eu sou a Gilberta, não, eu não sou, eu estou vestindo, né, eu estou usando este corpo, mas eu sou o espírito. O homem de bem, então, lá Kardec vai dizer no Evangelho segundo o Espiritismo, o verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre a lei de amor, justiça e caridade na sua maior pureza. O homem de bem é aquele que já tem a consciência de que é um espírito imortal, que vai evoluir pelo bem ou pelo mal. Então, ele trabalha a favor dessa evolução. Ele não pratica o mal, mas não só não pratica o mal, ele procura fazer todo o bem possível. Ele acredita que Deus é soberanamente justo e bom. Então, a resignação para ele é fácil, né? E a gente, quando está identificado com o corpo, a gente não quer sofrer, a gente não quer ter perrengue, então a gente diz, né? Deus me abandonou. Quando a gente sabe que Deus é soberanamente justo e bom. O resignado, ele passa tranquilo pelas provas, pelas expiações, porque nós ainda estamos no mundo de provas e expiações. Então ainda precisamos desse corpo para expiar, para provar. Este é o objetivo. Não estamos aqui a passeio, não estamos aqui para ficar no bem bom. Se precisamos ainda passar por provas e por expiação, e compreendendo que somos espíritos imortais a caminho da evolução, com essa consciência, vamos passar mais tranquilo. O homem de bem é aquele que bota, então, os bens espirituais acima dos bens morais. Materiais, me desculpem.
né? O homem de bem, ele é aquele que sabe esperar, é aquele que retribui o bem, o mal com o bem, é aquele que os interesses dele, ele, se puder esquecer para fazer para o outro, ele faz, né? Ele é consciente de que esses bens materiais que nós temos enquanto estamos passando aqui pela Terra, inclusive nosso corpo, são doados por Deus. Então são empréstimos. E assim como empréstimos, ele lida com os bens materiais e com o próprio corpo. Ele cuida, mas ele cuida sabendo que aquilo é um empréstimo, né? Quando ele está numa situação de mando, ele não é uma pessoa intransigente, uma pessoa, né, autoritária. E quando ele também está servindo, ele não acha ruim também. E daí, então, pergunta-se, né? E os bons espíritas? E daí lá Kardec vai dizer que reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Lógico, por que pelo esforço? Porque ainda somos espíritos, ainda num patamar evolutivo muito baixo, e ainda nos equivocamos muito. Mas se mostrarmos o esforço, além de que estaremos melhorando essa nossa caminhada rumo à perfeição, também vamos granjear a companhia de bons espíritos. Porque todos nós temos bons espíritos que querem o nosso progresso, né? Então, o bom espírita, o bom cristão, é aquele que trabalha para a perfeição moral, aquele que está sempre empenhado na sua melhoria. E lá, então, no capítulo 17, Kardec vai nos trazer a parábola do semeador, ou a parábola da semente, como alguns falam. Foi a primeira parábola que Jesus trouxe, né? E ele, quando falava, ele inclusive ensinou como se interpretava. E ele usava as parábolas porque naquela época era necessário usar coisas do cotidiano, imagens. Até hoje a gente ainda prefere aprender com uma historinha, né? E nós que provavelmente estávamos lá, também escutamos essa parábola. Mas muitos de nós não entendemos. Mas ela ficou com o nosso espírito, não com aquele corpo de 2000 anos atrás. E quando ficou com o nosso espírito, ficou lá em semente. E talvez hoje ela esteja começando a produzir alguma coisa, porque estamos aqui nesta casa para falar de Jesus, né? Ainda Emmanuel vai nos dizer que ninguém pense que é fácil. Nós podemos também semear, apesar da nossa pequenez. Nós podemos semear, mas é difícil, porque como nós há 2000 anos atrás escutamos e não aprendemos, às vezes a gente quer que aquele que está lá em casa e que não vem aqui no centro espírita, né? Não, tens que ir lá, tens que ouvir, mas ele ainda não está no tempo dele. Então lá, quando Jesus vai falar dessa parábola, né? Ele ali está colocando o semeador como Jesus, que é esse modelo e guia para a nossa humanidade terrena, né? Ele vai falar da semente, que é a palavra de Deus, e ele vai falar dos diferentes solos de semeadura, que seriam então esses diferentes níveis evolutivos que nós, naquela época e até hoje, ainda nos encontramos. Nem todos estão no mesmo patamar, né? Sabemos.
Então, lá na parábola, isso está em Mateus, capítulo 13, versículo de 1 a 4. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábola, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E vieram as aves e comeram-na. Essa semente que caiu ao pé do caminho, ela caiu num terreno impróprio, não estava roteado, não estava pronto para cair, né? A semente cair ali. São aqueles que têm a indiferença ao Evangelho, a Jesus. Acho que isso, né? Aí, né? É coisa de quem não tem o que fazer, de pessoa que não, ignorante, que ignora as grandes coisas. Ainda existe muita gente assim, né? É até arrogante, né? Hoje em dia, principalmente, a gente não pode se manifestar muito. Se não for num círculo que pense igual a gente já pode acontecer alguma desgraça, né? E ele continua, então. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Então, aquela semente que caiu, né, no meio das pedras, são aqueles que às vezes até, legal, vou lá naquela casa espírita, ouvir uma palestra maravilhosa, está empolgado, mas ele é cheio de imperfeições e quando começam a falar de reforma íntima, ele já não começa a gostar muito, né, que se tem que se melhorar, não, já não... não, vamos lá hoje? Não, hoje tem um jogo, vou ver o jogo. E daí aquele entusiasmo passageiro, né? É aquele entusiasmo, mas sem persistência. Daí o sol vem e queima. Ele ainda não está pronto. E nós já passamos por isso. Às vezes ainda estamos nesse lugar. Porque nós ainda, pela imperfeição que temos, ainda oscilamos, né? Ainda voltamos àqueles comportamentos do passado. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Os espinhos, eles podem sufocar as melhores intenções, porque às vezes a gente está fazendo tudo certinho, acredita no Evangelho, mas daí a gente acha que como a gente está indo na casa espírita, a gente está estudando, a gente está participando, dando passe, não vai mais acontecer nada com a gente, só coisa boa. E daí não, porque nós estamos num mundo de provas e expiações. E daí acontece. E daí tudo aquilo, a pessoa esquece. Não. Vou abandonar, vou embora, não me adiantou de nada. Que pena. Justamente era uma bondade da providência ele estar naquela casa espírita ou em um templo religioso para se preparar para aquela aprovação ou para aquela expiação. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, o outro a 60 e o outro a 30. Quem tiver ouvidos de ouvir, que ouça. Então, aquele que cai, né, aquela semente que cai na boa terra, ou que está lá no fundo esperando que a gente arroteie o terreno, que a gente bote adubo, que prepare, né? Essa sim vai frutificar. E daí muitos de nós já estamos começando a colher alguns frutos. Uns mais, porque já estão um pouquinho mais evoluídos, outros menos. Mas, com certeza, vamos no futuro colher. E muito, abundantemente. Porque a bondade divina nos fez para sermos felizes, para chegarmos à perfeição relativa. Então, é uma boa coisa saber que de um jeito ou de outro, nós vamos chegar lá, vamos melhorar. Às vezes a gente fica meio, né?
não, vou esperar a próxima. Daí a providência divina dá assim, manda umas coisinhas para a gente ver se a gente adianta. E nesse estado evolutivo que nós estamos, infelizmente, é através da dor e do sofrimento. Então nós que já sabemos que somos espíritos imortais, e vamos evoluir de um jeito ou de outro, é melhor que a gente comece a trabalhar agora, né, nesse solo, para fazer essa semente que está lá, né, está latente lá no nosso espírito desde muitos anos, né, muito antes do Cristo, porque todos nós já passamos pelo primitivismo, por mundos primitivos. Então, e para a gente concluir, está quase na hora, sempre é um sábio conselho de Emmanuel, né? E o Emmanuel, então, no livro Pão Nosso, no capítulo 25, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, ele vai dizer: se o terreno do teu coração vive ocupado por ervas daninhas, e se já recebeste o princípio celeste, cultiva-o com devotamento, abrigando-o nas leiras de tua alma. O verbo humano pode falhar, mas a palavra do Senhor é imperecível. Aceita, cumpre-a, porque se te furtas ao imperativo da vida eterna, cedo ou tarde o anjo da angústia te visitará o espírito, indicando-te novos rumos. Muito obrigada.